Sabe, gente, eu tenho um recado para dar para vocês, mas um recado que o anjo entregou a João. Presta atenção no que eu vou falar. O anjo apareceu para João, isso está em Apocalipse 2, do 7 até o 11, e o anjo disse assim para João: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, minha amiga, meu amigo, Deus foi bem claro quando ele disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, que é o Espírito Santo, diz às igrejas. O que é que eu tenho observado? Deus me deu essa palavra para mim falar com vocês. Eu estou aqui debaixo das minhas plantas. Aqui tem cacau, tem jabuticaba, tem pitaia, tem tudo. Tá vendo as minhas plantas aqui? Meu pé de jabuticaba? Sim, mas eu quero falar muito forte sobre isso. Quando a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que você entende? Quantas pessoas que já foram evangelizadas pelo amigo, quantos filhos foram evangelizados pela mãe, quantos filhos foram evangelizados pelos pais, quantos maridos foram evangelizados pela esposa, quantos amigos, quantas pessoas já ouviram falar que só Jesus salva, para a pessoa entregar a vida dela para Jesus? Quantas pessoas já ouviram isso? Foram milhões de pessoas. Mas, vamos lá, vamos falar de 100%, né? De 100, 10 ouviram e 10 procuraram a igreja evangélica e aceitaram Jesus. E os 90 não estão nem aí. Então Jesus disse, estou falando de Apocalipse 2, versículo 7 até 11. Então o anjo disse para João: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos finalizando, nós estamos vendo, finalizando aqui na Terra tudo. Jesus falou de terremoto. Vimos aí essa semana passada na Filipina, a Filipina sendo sacudida pelo terremoto. Jesus falou que um dos sinais é terremoto, segundo fome, depois ouvir falar de guerra. Nós não estamos ouvindo falar de guerra, nós estamos vendo a guerra. Países que já faz, 8 anos, 5 anos em guerras e não para. E eu quero que você entenda o que eu estou falando. Quando o Senhor Jesus disse que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, a Bíblia, Deus está dizendo o seguinte: olha, se você não ouvir, você vai pagar. Sabe, minha amiga, meu amigo, acorda. Dentro de você é uma alma. Preste atenção. Ninguém vai sair dessa terra, vai morrer, sem primeiro ouvir a palavra de Deus. Para quando você chegar diante de Deus, você não dizer assim: mas ninguém falou nada. Por isso que a Bíblia diz, né? Quem tem ouvido, ou quer dizer, tem gente que é deficiente do ouvido? Sim. Não é o deficiente humanamente falando, mas é espiritualmente. Elas não aceitam a palavra de Deus, ela não aceita ter um compromisso com Deus. Quando eu conheço pessoas que, se você for falar de Jesus para ela, você sai dali triste. A pessoa é totalmente perturbada, a pessoa não quer saber. Só que está em jogo, minha amiga, meu amigo, é a sua salvação. Se
alguém já lhe convidou para você ir buscar a Jesus, aceitar Jesus, entregar sua vida para Ele e você não quis, não vou dar parabéns para você. Infeliz é você. Porque quem vai pagar o preço é a sua alma, por causa da sua ignorância, por causa da sua sabedoria, da sua falta de sabedoria. Porque a partir do momento que alguém com todo o amor, que quando a mãe fala com o filho, vamos para a igreja, a esposa fala com o marido, um amigo chegou, olha cara, deixa essa vida de pecado, de prostituição, de engano, vamos para a igreja, vamos buscar a Deus, e você não ouve, é o que Jesus falou, é que o anjo falou para João, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. De repente, você está aí sofrendo, pagando um preço muito alto, porque você não dá ouvido ao Espírito de Deus. Quando alguém chega falando de Jesus, falando da fé para você, você o ignora. Você trata como um Zé Povinho, como uma pessoa sem sabedoria. Você não tem ideia quando alguém abre a boca e prega Jesus para você, o tamanho do amor que ela tem por você. Porque se você morrer agora sem Jesus, tua alma vai para o inferno. Vai. Está escrito. Agora, se você aceitar Jesus, se batizar nas águas, se entregar a Ele, começar a servi-lo dentro de uma igreja evangélica, se entregar mesmo de verdade, você pode ficar tranquilo, desde que você não viva no pecado. Não é? Desde que você não viva no pecado. Vai ter um vídeo aí que eu vou colocar escrito assim, o livro da vida. Assista esse vídeo, que eu vou falar exatamente do que a Bíblia fala. Porque todo mundo diz que é de Deus, não é? Então vamos entender sobre o livro da vida, né? Vamos entender? Eu vou falar sobre o livro da vida. Vai estar escrito nesse vídeo, o livro da vida. Não é nesse não, é no outro. Então, resumindo aqui agora, Jesus disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. De repente sua mãe está lá chorando por você e você não está nem aí. Sua esposa está chorando por você, pedindo a Deus para trocar em você, para levar para você para a igreja com ela. Sabe, minha amiga? De repente, se você morrer sem Jesus, Deus não vai cobrar da sua esposa, não. Deus não vai cobrar da sua mãe, não. Você está entendendo o que eu estou falando? Quantas mães disse para o filho, filho, sai das drogas, sai do tráfico, sai do roubo. E um dia ela viu aquele rapaz num caixão, mataram ele, a polícia, outros bandidos mataram ele. Mas não foi falta da mãe falar. A mãe falou, mas ele não ouviu. E assim são todos os seres humanos da terra, que não quer nada com Deus. A TV fala, tá aí você assistindo esse vídeo, as igrejas falam, a evangelização fala, mas você não dá ouvido. Ou quer dizer, espiritualmente você é um deficiente auditivo. Tá ouvindo? E isso vai custar a sua salvação. Medite nisso, amigo. Quem disse foi Deus. O anjo chegou para João e disse, quem tem ouvido, quer dizer, deixou bem claro, tem algumas pessoas que não vai ter ouvido para ouvir isso. Olha para mim. Tua vida é valorosa. Se tu não entregar a Jesus, o que adiantou você ter casa, ter carro, ter milhões, ter uma inteligência, ser doutor? O que adianta? Porque quando tu morrer, tudo acaba. Você vai se lembrar de você por alguns anos, por alguns meses, depois todo mundo esquece. E aí você está lá do outro lado lá, de repente, dizendo, por que eu não aceitei Jesus? Por que eu não dei ouvido quando alguém me falou para mim ir para a igreja? Por que eu não dei ouvido quando alguém falou para me batizar, para me aceitar Jesus, para ir buscar domingo na igreja? Porque eu não... Por quê? Mas aí já é tarde. Os porquê não vai resolver mais nada. Você entendeu, amiga, amigo? Então ouça agora, para que amanhã você não venha chorar e dizer, por que eu não ouvi? Entendeu? Isso é muito forte, não é verdade? Então se arrependa. Você tem uma alma. Para ela ser salva, você tem que aceitar Jesus. Para ela ser salva, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Por isso, procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa.
Vai lá, começa a frequentar, não precisa ir a semana toda não, vá todos os domingos, vê um horário lá e vai. Começa a louvar a Deus, começa a cantar, glorificando a Deus. Uma igreja evangélica. Depois peça o pastor para se batizar, para batizar você, e começa a seguir sua vida com Jesus. Aí sim você vai estar dando ouvido ao Espírito de Deus. E você vai ser muito abençoado. Um abraço e até lá.